Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos, os bons espíritas. O Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações não compreendem as suas consequências nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de mistérios, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte, de qualquer maneira, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e o grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, que não modifica pouco ou nada suas tendências instintivas. Uma palavra não vem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignas de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo, que lhes facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita encontra-se num grau superior de adiantamento moral. O espírito já domina mais completamente a matéria e lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar-lhes as fibras que nos outros permanecem mudas. Numa palavra, foi tocado no coração, e por isso a sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes. O outro apenas ouve os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme. O Evangelho de hoje tem como tema os bons espíritas.
Esse é um tema muito interessante porque ele mostra como devemos agir e como também não devemos agir diante dos ensinamentos da doutrina espírita. É comum observar a quantidade de pessoas que são atraídas ao espiritismo por causa dos fenômenos que ocorrem. Alguns procuram satisfazer essa curiosidade e outros, principalmente, buscar contato, notícia de entes queridos ou amigos que já retornaram para o nosso verdadeiro lar, que é no plano espiritual. Essas pessoas, muitas vezes, devido quererem obter só esse objetivo com o espiritismo, sofrem por não conseguirem o que querem e acabam por desacreditar na doutrina espírita. Todos esses fenômenos só ocorrem pela vontade de Deus, se for realmente necessário para a nossa evolução, se for realmente necessário para a nossa vida. Então, muitas vezes, essas pessoas que procuram um contato não conseguem porque Deus sabe que aquilo não vai ajudar ela. E aí, muitas vezes, o pior acontece, que é desacreditar no Espiritismo e em tudo que ela vem nos trazer, todos os seus ensinamentos. Temos que entender que os fenômenos espíritas são realmente importantes para a gente, porque é através dele que a gente consegue perceber essa interação que os espíritos têm conosco a todo instante e que nos trazem ensinamentos. Mas mais importante do que os fenômenos é justamente isso que eu falei: os ensinamentos que os espíritos trazem para nós. Essas lições morais do espiritismo ajudam a nos transformar de dentro para fora. Ajuda a gente a aceitar as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Nos ensina a prática da caridade como a salvação e, consequentemente, nos proporciona a nossa evolução espiritual. Então, os bons espíritas que o texto menciona são justamente essas pessoas que procuram aprender com o espiritismo para se melhorar, para evoluir, deixando de lado a curiosidade dos fenômenos ou a busca somente do contato de amigos ou entes queridos que desencarnaram. Os espíritos têm muito a nos ensinar e a gente tem muito a aprender com eles. Então é muito importante que todos nós busquemos, através das lições espíritas, o conforto que necessitamos para superar os obstáculos do nosso dia a dia e a força para nós lutarmos por nossa evolução espiritual. Com isso, encerramos o Evangelho de hoje. Agradeço a todos e que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam continuar sempre iluminando o nosso caminho. Que assim seja. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados, pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falta que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!